Quero apresentar então a vocês aí de casa e ao público presente, enquanto o Carlinhos vai terminando ali de colocar o notebook em ordem, a Eleonora Vidiano, ela é a nossa palestrante, ela vem com a palestra Observatório da Mulher contra a Violência, Análise de Dados para o Aprimoramento das Políticas Públicas. A Eleonora é analista do Legislativo do Senado Federal, atua no Observatório da Mulher contra a Violência, ela também é bacharel em Letras e mestre em Comunicação. Bom, o Carlinhos está terminando, então, de ajeitar o notebook ali. Eu já vou deixar a palavra, então, com a nossa palestrante Eleonora Vidiano. Uma ótima manhã a todos e uma boa palestra. Bom dia, e como já foi dito, eu sou Eleonora, sou do Senado Federal. Estou... Para você, desculpa. Certo. Aí, pode ir. Nós estamos... Bom dia. Nós estamos atuando agora no Observatório da Mulher contra a Violência. Eu trouxe para vocês algum material sobre as nossas pesquisas. Lógico que eu vou só dar uma amostra. Mas a gente tem muito conteúdo, muita informação e dado mesmo para vocês fazerem para executar as suas políticas. Então, antes de tudo, a gente vai falar da missão, né? Contribuir para o fim da violência contra as mulheres, constituindo-se como uma plataforma de referência nacional e internacional de dados, pesquisa, análise e intercâmbio entre as principais instituições atuantes na temática da violência contra a mulher. Não vou me alongar muito, mas nós estamos abaixo da presidência do Senado na Secretaria de Transparência. E, principalmente, nós somos ligados ao Data Senado, que é um instituto de informação lá do Senado, que funciona como se fosse um IBOP, alguma coisa assim, né, que coleta informação, tá? Pesquisa de opinião, como a gente diz. Então, nós estamos ligados a esse instituto. A criação do Instituto aconteceu porque houve essa CPI mista de combate à violência contra a mulher, em 2013, e... nesse momento se percebeu a necessidade de não só informação, não só dados, mas dados qualificados e consolidados. Né? O que é isso? Dados confiáveis. Depois disso, o relatório da CDH confirmou esse fato e houve a criação do Observatório da Mulher, que foi uma ação da senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. Eu entendo que vocês todos, né, são envolvidos nessa área, então a gente só vai equalizar os conceitos que a gente usa, né? Eu suponho que esse tipo de conteúdo seja muito comum para vocês, né? Então, a ideia é que o conceito que a gente usa é de violência, que teria as instâncias de violência física, sexual e psicológica nos ambientes doméstico, comunidade e no Estado. Nós trabalhamos muito com violência doméstica. Não é apenas violência doméstica a especialidade do observatório, mas é mais que a gente tem trazido nos dados, né? Acho que vocês já viram também esse conceito, né, do ciclo de violência, em que você tem a lua de mel, né, o aumento da tensão até a explosão, e como é um ciclo, ele volta para a lua de mel, né? Depois da explosão, você volta para um relacionamento. Aqui, vamos começar a falar dos dados, né? A gente tem esse dado que vem lá do Data Senado, e ele a pergunta é exatamente se você já sofreu algum tipo de violência doméstica ou familiar. E aqui a gente tem um dado importante que já começa a criar uma pergunta, né?
Entre 2015 e 2017, a violência subiu, certo? Então, na verdade, o que subiu foi a manifestação das mulheres em relação à violência, né? Mais mulheres declararam que sofreram violência. Agora, de onde vem esse dado, né? Por que isso aconteceu? Isso é lógico que não tem resposta fácil, né? Mas a gente tem algumas posições. Aqui, outra gráfica interessante em relação ao agressor. A gente tem alguns dados que não são muito alterados, mas de 2015 para 2017 houve uma curva bem diferente. Aqui você teve uma queda de declarações de violência pelo marido e uma elevação pelo marido, companheiro, namorado atuais, e uma elevação da violência pelo ex-marido, companheiro, ex-namorado. Outra coisa que a gente interpreta como uma mudança, né, uma mudança bem enfática, se vocês repararem, ela é como se fosse um espelho. O que a gente deduz aí, claro que precisa de mais aprofundamento, é que essa violência passou a ser perpetrada pelos ex-namorados, ou seja, o processo está acontecendo, as pessoas estão se separando, conseguindo se separar. Infelizmente, isso ainda gera violência. Então, é um outro dado que é bem interessante. Outra coisa aqui que a gente percebe é que subiu de 2013 para 2017, passando por 2015, tem subido o número de pessoas que não fazem nada em relação à violência doméstica. E isso tudo é uma pesquisa por telefone do Data Senado, tá? Esse dado também, esse quadro é interessante também porque ele traz uma informação diferente. A gente está falando dos caminhos de entrada para o sistema, né? E muitas pessoas procuram a igreja cada vez mais. Tem subido o número de pessoas que procuram a igreja. Isso é um dado que a gente não tinha tido antes, né? E o resto é equilibrado, né? A gente vê que cai um pouco a procura de delegacias comuns e aumenta um pouco o número de procura da delegacia das mulheres, o que é natural, né? Aqui também, a gente nem sempre traz boas notícias. Esse aí também não é tão positivo, porque ele traz uma percepção das mulheres em relação a Maria da Penha. E as mulheres que não sofreram violência acreditam mais no poder da lei, especialmente da Maria da Penha, do que as mulheres que já sofreram violência. Então, isso mostra uma certa decepção dessas mulheres com a atuação do Estado. Aí a gente busca respostas, né? A gente trabalha com dados, tenta interpretá-los, mas a gente precisa sempre aprofundar para tentar entender o que acontece, né? Uma das ideias, né? A gente falou aqui sobre o ideal e o material, né? É que a gente tem os marcos legislativos, a gente tem as leis, mas não basta isso, você tem que executar. Então, nós temos que ter políticas públicas adequadas. Então, o que a gente tem? Modelos de intervenção e a execução propriamente dita, né? Sem essa execução das políticas, sem a criação de boas políticas públicas e a execução, a lei ela se torna vazia. Então, uma das questões que a gente precisa colocar. A gente tem falado muito sobre as redes de enfrentamento à violência, né? Então, aqui um quadro, é claro que ele simplifica muito a situação, tá? Mas ele mostra para nós quais são as instâncias que a mulher teria que passar para fazer uma denúncia ou para procurar ajuda, né? Então, o que chama bastante atenção aqui é a porta de entrada que não seria punitiva, a legal, né? Que são as unidades de saúde, a Defensoria Pública, os CRAS e os CREAS, que é, por exemplo, o caso da Casa Rosa, que a gente viu, né? Que é integrado, né? Nós temos também, aí teria a Polícia Militar, que ela vai receber ocorrências, ela vai acompanhar as medidas protetivas,
o registro de ocorrências, né, a denúncia pelo Ministério Público e a Justiça. Eu vou falar mais, mas de qualquer maneira isso é padronizado, né, as pessoas conhecem. Nós temos uma outra pesquisa, aquela pesquisa que eu mencionei era telefônica pelo Data Senado. O Data Senado ele vem pesquisando desde 2006 a impressão das pessoas a respeito da Maria da Penha e os dados em si. Tá? Então, um trabalho bem interessante. Agora, nós temos o trabalho do Panorama, que coleta, nós temos um painel que coleta vários dados diferentes de várias instâncias e vários órgãos do governo, e o Panorama traz alguma análise desses dados. Então, esse é o Panorama, ele está disponível no nosso site, eu vou passar o endereço. Ele junta várias bases de dados, que é do Ministério da Saúde, o SIM, que é a base, né, é mais importante, eu diria. Se não, tem a base do IBGE, do Ministério da Justiça, da SPM e do Conselho Nacional de Justiça. O que eu tenho a dizer aqui é que é importante que essas bases, às vezes elas não conversam entre si, elas têm referências diferentes, campos diferentes, mas tem uma que é a basilar, que é a de informações de mortalidade, que ela registra os óbitos, né? Então, por ela, a gente tira por base todas as outras. Tá? E aí a gente tem algumas constatações aqui. Redução da taxa de homicídios, isso é uma boa notícia, né? Redução da taxa de homicídios de mulheres no Brasil. Tá? No entanto, isso varia de estado para estado, né? E também varia por raça. A gente marcou aqui São Paulo porque é interessante, São Paulo ele está bem, né? Tem uma taxa baixa e também bem equalizado, né? Não tem muita diferença por raça. Aí, a ocorrência de atos violentos por 100 mil mulheres, tá? A gente faz um cálculo para chegar a isso. Aí aqui é interessante, aí já é um problema de coleta de dados, né? Um problema que a gente tem muito. O que acontece? Não é que São Paulo e Paraná não mandaram, eles mandaram os dados bem feitos, mas eles não recortaram por gênero. Então, a gente fala isso para mostrar como é difícil a gente chegar a um número razoável, um número confiável, né? Então, novamente, né, nós não conseguimos esses dados exatamente por causa disso. Essa dificuldade da interoperabilidade que a gente fala. Tá? Aqui também nós temos mais outra informação dos dados, relação entre inquéritos policiais relativos à violência doméstica arquivados e aqueles instaurados. Eu vou passar mais rapidamente aqui, se alguém tiver interesse especial nesse tipo de dado, a gente fornece, tá? Aqui vou passar já para o próximo, aprofundando a análise sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres. Esse trabalho é mais recente, ele inclusive saiu agora em março desse ano, tá? E ele é diferente do Panorama, porque ele é qualitativo, então ele foi feito por meio de entrevistas, coleta informações, coleta observações das pessoas, enquanto o outro é qualitativo, ele é numérico, né? Esse trabalho aqui, para esse trabalho foram feitas 19 entrevistas em profundidade, em 5 municípios, certo? Não sei se nenhum deles está em São Paulo, sim, mas um de grande porte, 2 de grande porte, 2 de médio porte e 1 de pequeno porte. Isso é importante, a gente vai ver. E, como vocês podem ver, os entrevistados são exatamente atores dentro desse sistema de recepção das mulheres em situação de violência. Então, tem tenente da PM, secretário municipal, delegada, coordenadora do CRAS, certo? Tem vários atores diferentes. Então, o que acontece? É uma entrevista, né, diretamente com esses atores, para tirar a informação do que está pegando, digamos assim, o que não está funcionando e o que funciona também, né? Então, aí a gente vê, né, quais são os nossos achados. Condicionantes e variáveis que influenciam o momento que a mulher busca a intervenção. Quer dizer, é uma forma bonita da gente dizer, né, que é difícil, tem muita dificuldade da mulher pedir ajuda, né? Em resumo, é isso.
Então, o que esses profissionais trouxeram para nós, agora está, né, devidamente registrado, é que um dos problemas é essa dificuldade. Tá? Então, são várias as dificuldades, a gente sabe, vocês sabem melhor do que eu, né? Mas eles apontam algumas dessas dificuldades. E eles, por outro lado, apontam tipos de iniciativas que são mais efetivas, certo? Então, no momento da busca pela intervenção do Estado, né, que seria a busca, o atendimento, a ocorrência na Polícia Militar, ou o registro de ocorrência na Polícia Civil, e a busca de uma assistência que não estaria ligada, né, à Justiça, né, não ligada no sistema punitivo. Agora, dentro daqueles condicionantes que a gente falou, realmente o que foi dito pelos pesquisadores, que o maior condicionante é o medo. Não só sofrer mais violência, lógico, do agressor retornar, e também pelo Estado, né? Também, né, não sei se vocês todos sabem, mas a pessoa teme que o próprio Estado, a própria delegacia, o próprio sistema rejeite aquela denúncia, né? E, bom, acontece, né? Acontece cada vez menos, a gente vai falar, mas acontece. De não conseguir sustentar assim aos filhos, essa é uma grande dificuldade, a gente não se coloca no lugar do outro, né? Por que não sai de casa? Né? Como você vai sair de casa, né? Você tem que ser sustentado pela pessoa, a pessoa te sustenta, a pessoa faz os seus filhos, né? Existe uma relação ali de afeto. E o terceiro medo, que foi mais mencionado, é o agressor sofrer violência por parte do Estado. Quer dizer, aquela pessoa que tem uma relação, né, com a vítima e que, bom, vai entrar no sistema prisional, no sistema punitivo e, né, vai saber o que vai acontecer. Então, aí outro elemento. Aqui nós temos alguns depoimentos, eu vou só mencionar o que foi dito rapidamente. Então, essa aqui é a fala da violência por parte do agressor, né? Que ela buscou a da Lei Maria da Penha, que ela recebeu uma medida protetiva, mas o marido continua indo na casa e continua batendo. Olha, tem a Maria da Penha, mas para mim não está adiantando nada, tá? Isso é uma psicóloga relatando o fato. E a violência por parte do Estado, né, que elas acham que vão denunciar, mas não vai ter aquela proteção futura. A pessoa já está fragilizada, já está para chegar ali e fazer aquela denúncia e, de repente, ela ainda é denegrida ali, naquele momento, fazendo algumas observações. Isso aqui é o que a assistente social mencionou, tá? Estou lendo para vocês. E tem casos onde a cidade do interior, o delegado é conhecido, o secretário da saúde é conhecido, o policial é conhecido. Então, o que se faz? Né? Se o agressor é conhecido pela cidade inteira, né, você vai chegar lá, é o que ela está querendo dizer, esse assistente social de Palmas. Né? E aquela interessante que ela fala que, no final, a vítima pode passar a ser a agressora dessa forma. E a dependência econômica, né? Então, ela está falando, né, da pessoa da classe mais baixa, quem fala isso é a promotora da Procuradoria da Mulher de Santa Maria. Tá? Então, a pessoa que está na classe mais baixa, ela acaba sendo dependente desse agressor, então, não tem muita saída, né? E a violência do Estado contra o agressor. Quer dizer, o que ela está falando aqui. Quando ela sabe que essa polícia é repressora, que vai fazer algo contra ele, contra aquele companheiro dela, aquele que é o amor da vida dela. Então, acho que ela pensa 2 ou 3 vezes. Porque, senão, se eu for denunciar, ele pode ser preso. Vão bater nele, sabe? Então, essa é a tenente da Ronda Maria da Penha, de Feira de Santana, né, que ela menciona esse aspecto do medo da pessoa que vai, da vítima, né, ao denunciar. Agora, o que foi dito que torna essa intervenção mais efetiva, né? Então, aqui nós temos, né, o quadro da rede de novo. Então,
uma coisa que torna mais efetiva é a criação de mais portas de entrada, né? A gente sabe que existe, né, a Polícia Militar, a Polícia Civil, mas existe a necessidade, uma demanda grande de portas de entrada diferentes. Então, novamente, vou citar o exemplo da Casa Rosa, que seria uma porta de entrada, no caso ela é multidisciplinar, né, diria, mas você pode ter outras. A gente falou da igreja, né? A igreja é uma porta de entrada, que está crescendo, inclusive. Não estou mencionando se deve ou não, mas esse é um dado que foi visto. Então, saúde, né? Hospitais ou postos de saúde, defensoria pública, tá? Então, mais portas de entrada, mais desse tipo de acesso, mas que é importante que ele não leve à punição, porque a gente já viu que a denúncia, ela é prejudicada, de certa forma, por causa disso, né? Existe um medo de se fazer a denúncia formal, né? É compreensível, claro. Então, as portas de entrada, elas têm que ser não punitivas, e existe essa falta. Aí também, tanto as punitivas quanto não punitivas, né, elas têm que ser mais qualificadas. É uma coisa que a gente também toca muito nesse assunto, né, da pessoa ter o jeito, né, a sensibilidade, a empatia para ver o lado do outro, né. Então, existe a empatia natural e você pode treinar também, né, existe o treinamento para que, por exemplo, o policial tenha uma sensibilidade maior com aquela pessoa, receba, né, tem uma rota formal de receber aquelas pessoas de uma forma mais sensível e empática, né? Então, existe espaço para isso, para que essas portas de entrada sejam mais qualificadas. A gente sabe que nós temos Delegacia da Mulher, né? Existem essas portas mais qualificadas, mas, obviamente, não é no Brasil inteiro. A agilidade na concessão de medidas protetivas. O que acontece é que a medida protetiva ela demora muito tempo e ela é um pedaço de papel, né? Ela não adianta nada. Então, ela tem que ser liberada rapidamente e não só ter essa agilidade, como o monitoramento das medidas protetivas, tá? Que aí é uma coisa que também pega, porque como isso já foi mencionado, é só um pedaço de papel. Não é só um pedaço de papel, mas se não tem monitoramento do Estado, né? Não tem muita função no final. Então, o monitoramento das medidas protetivas também. A gente teve uma experiência bem interessante na Polícia Militar lá do DF, que eles fazem atendimento da ocorrência, eles fazem a Ronda Maria da Penha, ou seja, eles vão nas mulheres, uma a uma, e vão e retornam, né, perguntando como é que está a mulher, como é que tá a relação com o marido, conversando com o marido também. Então, é um trabalho muito cuidadoso, muita empatia, né? Então, a gente vê muito isso nos agentes individualmente, né? Mas daí a passar isso para um sistema, uma rede, já é muito mais difícil. A outra coisa interessante aqui, a sincronia entre processo criminal e civil, uma coisa que foi muito mencionada, é que na justiça você tem o processo penal, ele corre rapidamente, inclusive, né, no caso de violência, e você tem o processo civil, que é o divórcio, é a guarda dos filhos, a divisão dos bens. E esse processo civil, ele é lento, né? Ele demora. Então, imagina, a pessoa já foi julgada num processo criminal, já está pagando cesta básica, ou pode até ter sido preso, e a vítima está passando por um processo civil com aquela pessoa, que já foi condenada. Então, é bastante difícil, é um sofrimento a mais. Na verdade, cada etapa dessa é um sofrimento a mais. Um problema dessa rede toda é que, como ela não é integrada, a mulher tem que ir em cada etapa. Ela tem que procurar ajuda, depois ela tem que ir na polícia fazer o registro, depois ela tem que ir, né, na justiça, ela tem que contar a história dela
1000 vezes, cada etapa. Então, uma rede mais integrada também ia tornar isso mais fácil para a vítima. Tá? Aí nós temos também o atendimento psicossocial das mulheres, dos filhos e do agressor. A gente sabe muito bem disso, mas é uma necessidade. Nosso trabalho aqui mostra que essa ainda é uma necessidade. Então, a gente tem um ótimo exemplo aqui, mas nem todos os municípios, nem mesmo os grandes municípios, não têm um trabalho desse, né? E aí, outra coisa importante, que focar no agressor também. Porque é muito fácil, né, você pensar, o agressor vai para a cadeia. Mas não, tem todo um trabalho de atendimento dessa pessoa para que ele não chegue a isso. O pessoal da PM, eles falam muito isso, né, que às vezes o agressor, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não entende que está errado. E existe todo um espaço para conscientização aí. Então, já estamos um pouquinho avançado aqui, essas conclusões, né, levam alguns desafios. No caso da quantitativa, que são aqueles dados que a gente coletou, aí a gente chegou com a resposta óbvia que a gente precisa de mais dados. Mas não é bem isso. É que, na verdade, a gente precisa de uma coisa que chama interoperabilidade. Os dados têm que conversar. Então, vocês viram que a gente teve uma dificuldade, porque tem alguns dados que não estão selecionados por gênero, pelo sexo da pessoa. Então, não adianta para a gente, por melhor que sejam. Então, uma dificuldade que a gente teve e que a gente está trabalhando é nessa questão da interoperabilidade dos dados. E a gente, inclusive, faz reuniões com outros órgãos, né? A gente está trabalhando num grupo de trabalho para aumentar isso, para que a gente tenha dados mais consistentes. E, como eu já falei, né, no caso da pesquisa qualitativa, integração dos órgãos de atendimento à mulher em situação de violência, né, que a gente já falou aqui, essa integração, e alternativas de intervenção para pequenos e médios municípios. Uma coisa que surgiu muito desse relatório é a carência em pequenos municípios. Exatamente, quanto menor o município, lógico, mais difícil, porque é pequeno, não tem como ter uma estrutura. Tá? Então, uma coisa importante pensar a forma de intervenção, porque realmente não dá para você pensar que você vai ter uma delegacia em cada município da mulher, em cada município, né? É muito utópico. Né? Então, que tipo de coisa que pode ser feito nesses municípios menores? Então, eu tentei resumir um pouco aqui nosso trabalho, porque eu quero saber de vocês. Né? Eu já fiz até a apresentação para dar alguns exemplos, então eu gostaria de saber, se vocês puderem me informar, se eu for aqui ou também depois da palestra, como é que é essa rede de atendimento aqui em Jaú. Né? Então, eu dei alguns exemplos ali: Polícia Militar, Polícia Civil, Assistente Social, Ministério Público, Defensoria Pública, Justiça, Saúde, Organização da Proteção à Mulher e outros atores. Então, seja o que for, ONG, academia, empresa, voluntariado. Então, nós temos muito interesse em saber como é que acontece essa rede de atendimento, se acontece ou não também, né? Quem são os atores nos municípios, exatamente porque é um problema que pega, né? Como é que os municípios estão lidando com isso? Então, eu vou... Sim? Sim, eu vou abrir para vocês, é só falar mais uma coisinha. Boa ideia. Então, é só para vocês terem uma ideia, né, do que a gente está trabalhando aqui para integrar, né, vocês nessa cooperação que seja de informações, organizacional ou semântica. E também nossos trabalhos estão para download no site. Eu estou sem um panfleto agora, ficou lá no hotel, mas eu vou passar para vocês nas palestras à tarde, tá? O site, e quem precisar também pode me procurar. Agora, como a Rita sugeriu aqui, eu queria ouvir de vocês um pouco o trabalho nessa rede de atendimento. E eu passei uma lista aí, quem quiser colocar o seu nome, por favor, mesmo que seja só para receber informações, pode colocar, por favor. Bom, eu estou com o microfone aqui. Quem se habilita a começar a falar um pouquinho sobre a rede de atendimento à mulher?
Quer começar por você, Mônica? Pode ser? Pode utilizar o microfone da mesa. Som. Na realidade, o que você colocou no seu quadro, baseado talvez nas informações que a gente conversou sobre ontem, aqui em Jaú, já existiam, lógico, isoladamente, então a DDM faz o trabalho dela, o Ministério Público faz, a Polícia Militar faz, todo mundo atua dentro da sua especificidade. Com a Casa Rosa, a gente está conseguindo melhorar o trabalho em rede. Então, nós consideramos tanto o Ministério Público, como a DDM, como a Polícia Militar, como a Defensoria, OAB, o Grupo de Promotoras Legais Populares, a Secretaria de Assistência, a Secretaria da Educação, parceiros. Em qual sentido nisso? Aquela mulher que está sofrendo a violência, que ela está vítima naquele momento, em estado de vulnerabilidade, muitas vezes ela não consegue sair da casa, ou ter ou que o agressor saia, o marido, o possível agressor. Por quê? Porque ela não consegue manter a casa, ou porque ela não consegue trabalhar, ela não consegue colocar o filho no contraturno. Então, a gente utiliza do que nós já temos na nossa cidade para agilizar e realmente concretizar essa ação. E nisso, a gente utiliza todos esses órgãos que você utilizou. A gente tem um trabalho muito interligado aqui, a gente está conseguindo isso. E isso faz toda a diferença para essa mulher que está passando na situação de vulnerabilidade. Também temos que lembrar que a sociedade civil, muitas vezes ela participa como voluntária. Então, a gente tem participações pontuais, assim funciona parte do nosso jurídico, voluntários que vêm ministrar oficinas, que contribuem até com materiais para a gente poder trabalhar as oficinas, os grupos. Nós temos uma equipe muito coesa dentro da Casa Rosa, todo mundo fala a mesma linguagem e procura acolher essa mulher, não apenas olhando ela como uma vítima do fato isolado. A gente acolhe essa mulher como um ser total. Então, a gente vai cuidar dela na parte emocional, psicológica, física e social. Certo. Tem mais alguém que atua nessa área, que está relacionado a essa rede de atendimento à mulher? Se quiser passar para mim alguma informação, então depois também a gente está querendo fazer esse tipo de contato. Mais alguém, gente? Poderia falar em nome das promotoras legais? Nós temos a Delegacia de Defesa da Mulher também aqui presente pela doutora Isabel. Pode ficar à vontade, viu, doutora? Tá certo. Então, como eu já falei, né, nós temos o download aqui dos trabalhos do observatório. Vocês podem entrar no site. Temos nossos contatos aqui, se alguém quiser. E também, à tarde, eu vou trazer um folder, um material para vocês terem nosso contato, tá? Eu agradeço muito a vocês. Obrigada. Eleonora, muito obrigado pela palestra. Desta forma, então, nós encerramos a primeira parte da oficina Interleges, Senado Mulheres nas Casas Legislativas. Lembrando que nós teremos, a partir das 13 horas e 15 minutos, né, o horário de chegada, início da oficina a partir da 1h30 da tarde, 2 oficinas que serão ministradas simultaneamente, uma sobre saúde da mulher, que será realizada aqui no Salão Nobre da Câmara, e outra sobre os desafios para a ascensão profissional das mulheres, que irá ocorrer aqui ao lado, no Cinema Municipal de Jaú. Lembrando para o pessoal de casa que nós iremos preparar também uma reportagem especial sobre o evento de hoje, cobertura completa, o pessoal de casa vai poder acompanhar ao longo da nossa programação. E o pessoal de casa que também quiser participar das oficinas, pode chegar aqui na Câmara Municipal, 1h15 da tarde, horário de chegada, 1h30, início das oficinas no Salão Nobre e também no Cinema Municipal. Mais uma vez, nós agradecemos a presença de todos. E, por fim, agradeço a participação e o carinho da audiência de você que nos acompanhou durante toda esta manhã. Sendo assim, nós encerramos, então, o evento desta manhã de sexta-feira, promovido pela Câmara Municipal em parceria com o Senado Federal por meio da Escola Legislativa. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima manhã e uma ótima tarde.